Ei, pessoal, tudo bem? Chegamos à nossa aula número 18 da oficina de teatro online. 18. Perdi a piada hoje. 18, não, né? 18. Semana que vem temos piada ruim novamente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, com essa troca, ver vocês através dos exercícios, as perguntas de vocês. É sempre uma delícia. Então vamos aos nossos lembretes de sempre? Se você perdeu alguma aula, não tem problema. Todas as aulas estão disponíveis aqui no nosso canal. É só você procurar a aula que você perdeu ou a aula que você quer assistir novamente. Se você é aluno da oficina, coloca seu nome aqui no chat para a gente saber que você está presente. E se alguém ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curtam os nossos vídeos, ative as notificações, tudo aquilo que a gente fala semanalmente, mas que é importante para que vocês estejam sempre com a gente, sabendo das novidades da nossa oficina e as novidades do canal. Espero de coração que todos estejam bem. E antes de começarmos o conteúdo da aula 18, vamos fazer aquela nossa já conhecida... Façam comigo. Vem, vamos fazer a nossa volta no tempo para assistir aos exercícios que vocês enviaram pra gente. Eu volto com o quê? Agora tem piada, yes! Eu volto com as Zé Impressões. Ei, pessoal, quantos exercícios bacanas vocês mandaram. Eu me diverti muito, principalmente porque eu vi que vocês estavam se divertindo. Quando a gente está fazendo uma coisa e a gente está curtindo, isso passa para a plateia. E aconteceram tantas coisas bacanas que a gente vai comentar agora. Algumas coisas que já eram esperadas, outras coisas vocês me surpreenderam. Então vamos lá? Em primeiro lugar, adorei as intenções. Teve gente que fez gromelô, teve gente que fez blablação, teve gente que fez números, e as intenções, de uma maneira geral, ficaram claríssimas. Era muito bacana ver vocês fazendo de verdade, ver o corpo falando, mas também, em alguns casos, que já era esperado, a pessoa ficou mais tímida, com o gromelô, com a blablação, às vezes faltou articular. Estava fazendo um gromelô, não estava quase abrindo a boca, normal também, não tem certo, não tem errado, cada um tem o seu tempo. Alguns de vocês fizeram primeiro em português. O exercício era primeiro em gromelô, blablação, o número, depois em português, para que eu pudesse assistir a cena, tentar entender através das intenções de vocês e depois assistir a cena em português e ver se foi aquilo que eu entendi. Algumas pessoas fizeram lá em blablação, em gromelô, em números, mas depois não fizeram em português. Não tem problema, mas era bacana ter feito em português também, para eu ver se eu tinha entendido o que vocês estavam propondo. Alguns de vocês colocaram assim, blablação, e fizeram em gromelô. Não tem o menor problema, até porque a blablação é um tipo de gromelô. Por que a gente chama de blablação? Porque a gente fala com blá, blá, blé, bli. Blá, blu, blé, 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 bli, bli, blá, blá, blá. Assim como alguns fizeram na língua do P, alguns fizeram na língua do L, não deixa de ser um gromelô também. Uma coisa que eu observei, que eu achei muito interessante, é que normalmente eu falo, falem só o necessário, se expressem mais com o corpo, não fiquem só na fala. E em alguns exercícios, vocês falaram muito pouco. Pode ser por timidez, pode ser, enfim, porque era a proposta mesmo, mas o fato é que os corpos de vocês ficaram mais expressivos. Isso foi muito bacana. Tivemos casos também de algumas pessoas que, na hora de fazer em gromelô, em blablação, em número, usaram o corpo, se expressaram, maravilhoso. E na hora de fazer em português,
esqueceu do corpo. Parece que quando a gente usa a palavra em português, a gente não precisa do corpo. Muito pelo contrário, o corpo tem que estar sempre expressivo. Todas as pessoas que fizeram a cena com números se expressaram super bem, fizeram com o corpo, fizeram com expressão, deram os tempos, porque a gente não precisa falar o tempo todo, a gente, fala, pensa, dá um tempo. Os exercícios com números também foram muito bacanas de assistir. Mais uma vez eu quero parabenizar, agradecer a parceria dos familiares que estavam ali presentes, vários familiares aparecendo, fazendo gromelô. Foi uma delícia assistir as famílias exercitando gromelô, falando em gromelô, falando blablação, falando em número. Eu sempre adoro. E é muito legal porque fizeram com tudo, fizeram com as intenções também. Olha só, casas cheias de artistas que estão disponíveis. Isso é maravilhoso. Eu adorei, eu me diverti com as cenas das famílias também. Tiveram alunos que fizeram juntos, que também é muito bacana. Cada um fez o seu, mas apareceu na cena do colega quando isso é possível. Também adorei. Sem contar as histórias. Tivemos várias cenas de maquiagem. Uma pessoa que queimou a língua com chá quente. Tivemos uma cena de uma pessoa vendo uma barata e se assustando. Tivemos uma cena da pessoa acordando achando que era sábado. Eu até achei que ia falar, hoje é dia da oficina. Não, se confundiu, era sexta. Começou a sair correndo, devia estar atrasada para a escola. Também foi muito divertido. É claro que eu estou dando aqui só alguns exemplos. Todas as histórias foram incríveis. Mas teve uma cena que eu achei tão criativa, tão bacana, que foi o aluno falando, não era cantando, era falando a letra do Atirei o Pau no Gato, em gromelô, e depois falando em português. Só que nesse caso, por exemplo, quando estava em gromelô, estava super expressivo, do Atirei o Pau no Gato. Na hora que fez em português, esqueceu do corpo. Mas eu achei a ideia tão interessante, eu adorei. Parabéns! Por falar em música, algumas pessoas fizeram cantando, tanto em gromelô como em português. Algumas pessoas misturaram, começavam em gromelô, aí no meio da história faziam em português, depois voltavam para o gromelô, ficou um pouco confuso, mas não tem problema. O exercício foi muito bacana. Então é isso, pessoal, me diverti muito com as cenas de vocês, muito bacana as ideias, muito bacana que vocês já estão se acostumando com a estrutura de início, meio e fim. Percebam que dessa vez eu não falei. É isso, é exercitando. Mais uma vez, vocês estão de parabéns! Vamos para o conteúdo da aula de hoje? Hoje vamos falar sobre cenografia no teatro. E vocês sabem o que significa cenografia? Vamos falar do uso de cenários no teatro. A cenografia, ela ambienta, ela ilustra o que está acontecendo na cena e ajuda a plateia a visualizar a ação, a história. A cenografia cria e transforma o espaço cênico. E aí vocês me perguntam, quem faz a cenografia? Temos um profissional que chamamos de cenógrafo. Ele pensa o cenário junto com o diretor, junto com a equipe. Às vezes, a gente chama de diretor de arte, quando aquela pessoa pensa, além do cenário, nos adereços, mas figurinos e adereços nós vamos falar na próxima aula. Olha eu aqui dando spoiler de novo. Hoje nós vamos falar especialmente do cenário. Por meio da cenografia, quando a gente olha o cenário daquela peça, a gente já pode determinar que época se passa aquela peça, a gente já identifica o local que a cena acontece, o local onde a história está sendo contada, que muitas vezes em algumas peças mudam, então o cenário muda e a gente vai falar disso um pouquinho também. E tudo é importante. A escolha de materiais, as cores, quais objetos a gente vai usar, tudo tem que dialogar. Lembra que a gente falou de dialogar? O que é dialogar? Dialogar é quando uma coisa complementa a outra. Quando elas juntas ajudam a contar a história. Mas aí vocês me perguntam, um cenário é sempre feito do mesmo jeito? Claro que não. Normalmente, os espaços em que as cenas acontecem são definidas pelo texto. Mas como aquilo vai ser realizado depende da concepção do diretor, depende da criatividade. Às vezes o diretor vem com uma ideia, o cenógrafo vem com outra ideia, eles dialogam, chegam numa terceira ideia e existem diversas maneiras
de se pensar um cenário. Assim como existem diversas maneiras de encenar uma história. Uma mesma história pode ser contada de diferentes formas. Muitas vezes o tamanho do palco que aquela peça vai ser representada também influencia. Porque às vezes a gente tem um cenário na cabeça, mas a gente vai fazer a peça num espaço que não comporta aquele cenário. E aí a gente cria. Sem perder a qualidade, a gente já pensa em outra ideia, o cenógrafo pensa junto e a gente realiza. Então são muitos fatores que influenciam na criação e na realização de um cenário de uma peça. Por exemplo, se a gente vai pensar um cenário para um palco italiano, já vou falar sobre isso, a gente pensa de uma forma. Se a gente vai pensar um cenário para um palco de arena, a gente pensa de outra forma. Muitas vezes, uma peça estreia num teatro italiano e pode depois fazer temporada no teatro de arena. Aí tudo sofre adaptações, inclusive o cenário. Mas eu estou aqui falando de palco italiano, de palco de arena, teatro de arena. Vocês sabem o que significa isso? A gente já falou algumas vezes, mas eu vou repetir aqui para vocês. Palco italiano é aquele onde a plateia fica de frente para o palco, para o que está acontecendo. Teatro de arena é quando a plateia fica em torno do palco. Por todos os cantos do palco tem plateia. É uma arena, é um círculo. Tem cena acontecendo para todos os lados. O cenário pode ser pensado e realizado de diversas formas diferentes. A gente pode pensar em um cenário realista, onde a gente vai ver, por exemplo, uma casa com mobília, com janela, com porta. Mas a gente também pode pensar o cenário de uma maneira mais abstrata, onde a gente não precisa de cara ver uma porta, de cara ver uma janela, mas a gente utiliza objetos e códigos para que uma cadeira represente várias coisas, de repente represente uma porta, represente uma janela, represente o que a gente quiser. Depende da encenação. A gente pode fazer um cenário só de cubos e através desses cubos ir formando os ambientes. Tem muitas maneiras da gente usar a criatividade se a gente não quiser fazer um cenário realista. Vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Vamos imaginar que numa peça aparece um rio. O cenógrafo pode pensar esse rio de diferentes formas. Ele pode estender um enorme tecido azul e imaginar que aquilo de repente balança e faz um rio. Outro cenógrafo, por exemplo, pode fazer um rio todo de papéis picados. Então a gente imagina aqueles papéis picados representam a água do rio. Ou então pode não ter nada e o ator visualiza e fala: Nossa, que belo rio! E aí a plateia embarca e visualiza que ali tem um rio, embarca junto com o ator. Além de estimular a criatividade, existe uma questão prática também. Atualmente, os teatros comportam muitas peças ao mesmo tempo. A gente tem peça de quinta a domingo. Aí a gente tem peça sábado e domingo infantil, a gente tem alternativa terça e quarta, a gente tem peça segunda, a gente tem peça quarta e quinta. Então, os cenários também precisam ser pensados de uma maneira mais prática. Então, são várias questões que envolvem na hora da gente pensar o cenário de uma peça. Mas mesmo que o cenário seja muito simples, com poucos elementos, ele precisa se comunicar com a plateia. Tudo no teatro é comunicação. O que acontece no palco precisa chegar na plateia. Então isso também precisa ser levado em conta. É muito importante. Vocês lembram de uma frase que a gente já usou aqui? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Lembram disso? Só para dar um exemplo prático que eu já falei aqui. Tem muitas peças que usam só cadeiras, tem muitas peças que usam só cubos, e aí colocam uma determinada quantidade de cubos que possam fazer, às vezes colocam um em cima do outro, um do lado do outro. Quando é um em cima do outro, estabelece que é um ambiente, um do lado do outro é outro ambiente. Então, se a proposta é essa, usar só cadeiras, usar só cubos, a encenação precisa ajudar a comunicação com a plateia, ou seja, as imagens que se formam precisam passar para a plateia que lugar é aquele, o que está acontecendo. Então, já dei o exemplo do rio, mas, por exemplo, se eu quero fazer alguém caindo num penhasco, não preciso fazer isso de maneira realista, né? Eu posso botar uma cadeira, o ator sobe na cadeira, a gente visualiza, às vezes a luz ajuda nisso também, a intenção do ator subindo na cadeira com muito cuidado, por isso que tem muito ensaio, faz a gente visualizar aquele penhasco, aquele buraco que ele vai cair,
ou então a gente coloca vários cubos e uma pessoa em cima olhando, porque aí tem profundidade. Tem diversas maneiras da gente fazer, diversas maneiras simples, criativas, onde será passado para a plateia o lugar que acontece aquela cena, o que está acontecendo, a ação. E aí, na magia do teatro, aqueles cubos que formaram o penhasco, aqui no meu exemplo, os atores podem mudar de lugar e pronto, já virou um outro ambiente. Olha que barato a gente poder criar com isso, inventar vários ambientes com poucos objetos. Tem muitas peças, inclusive, que quase não tem cenário. A gente visualiza onde eles estão através das ações, através das intenções, através da movimentação cênica. É bacana falar que quando o cenário não é realista, todas essas adaptações a gente chama de convenções, ou seja, é quase um pacto de quem está fazendo a peça com quem está assistindo. A gente joga junto. O teatro faz a gente sempre estar junto. Eu sempre dou um exemplo. Uma briga no teatro, os atores não podem pensar que eles estão um contra o outro. Para que a cena de briga aconteça, eles precisam estar jogando juntos. Mas aí eu já tô indo para outro papo, vamos voltar pro cenário. Volta, Zé, tema da aula 18. Então, mas nesse pacto de quem está fazendo a peça com quem está assistindo, a gente precisa estabelecer as convenções. Então, por exemplo, se o ator entra em cena e fala "Eu estou em Marte", a gente já visualiza Marte naquele espaço cênico, se tem elementos, se não tem elementos, se são cubos, se são cadeiras, se tem outros elementos, a gente embarca junto, a gente vai com os atores. É claro que cabe aos atores, à encenação, a ajudar a gente a visualizar. Então, isso é muito importante vocês terem em mente, porque a gente vai entrar no exercício que eu vou pedir semana que vem, que, é claro, tem a ver com cenário, e na hora que vocês estiverem pensando o exercício, vocês precisam pensar que, sem precisar explicar, sem precisar falar, a plateia precisa entender o que vocês estão inventando, quais convenções vocês estão criando, o que vocês querem que a gente acredite, onde vocês estão. E aí, criatividade e fazer pensando que tem gente assistindo e que precisa entender a minha proposta. Entenderam? Podemos ir para a atividade que eu vou pedir para a semana que vem? Então vamos lá. Vocês vão pensar numa cena, e aí vocês já sabem, quando eu falo pensar numa cena, início, meio e fim. Não se esqueçam, tudo que a gente viu nas aulas passadas, a gente não esquece, a gente vai só somando. Então a gente pensa no início, meio e fim, a gente pensa no onde, no quem, no porquê, pensa em todas essas palavrinhas que a gente já trabalhou, e aí vocês vão pensar no cenário dessa cena, onde essa cena se passa. E aí vocês vão ter duas possibilidades, não é para fazer as duas, vocês vão escolher uma ou outra. Eu adoraria que vocês escolhessem a outra, e vocês vão entender porque eu vou explicar. A primeira possibilidade é pensar num cenário mais realista. Então vocês escolheriam um lugar da casa de vocês, de preferência um lugar onde vocês não costumam fazer as cenas de vocês, um espaço diferente onde vocês possam pensar a cena. Então, naturalmente, se vocês estarão naquele espaço, vocês já estarão propondo um cenário mais realista, ou vocês podem ir para um outro caminho que eu particularmente dou maior força, que é de criar um cenário que não seja realista, que a gente faça um cenário mais abstrato, que possibilite a nossa imaginação ir embora. Então, o que eu quero dizer com isso? A segunda possibilidade é vocês criarem as tais convenções para que, através da proposta de vocês, a gente entenda onde vocês estão. Vou explicar melhor. Vocês podem escolher um lugar neutro e usar apenas cadeiras. E aí, através do uso dessas cadeiras, que você vai mexer nessas cadeiras, na movimentação das cadeiras, a gente vai entender onde vocês estão. Ou se vocês tiverem outros elementos na casa de vocês, que vocês possam, a partir desses elementos, criar um cenário que a gente entenda e que vamos chamar assim de um cenário alternativo, que não é realista, não é uma sala, não é uma cozinha, não é um banheiro, mas é um cenário que vocês criem. Eu vou adorar. É colocar a imaginação para fora, criatividade,
sempre lembrando que a comunicação com a plateia precisa acontecer. Então, se vocês quiserem fazer num cenário realista, tudo bem. Escolham um lugar na casa onde vocês não costumam fazer cena. Mas eu vou adorar se vocês criarem os cenários de vocês de uma maneira que a gente não imagina, que vocês surpreendam a gente e a gente veja as soluções que vocês inventaram para fazer esse cenário e para que a gente identifique onde a cena está se passando. Deu para entender? Sim, são muitas as possibilidades. Escolham uma, né? Às vezes a gente quer fazer de tudo um pouco. Não, dentro dessas várias possibilidades, escolham uma. A que mais estimula vocês, a que mais estimula a criatividade e põe em prática. E aí, vocês vão fazer essa cena com início, meio e fim, no cenário que vocês vão escolher, no cenário que vocês vão criar, em um vídeo de 1 minuto, com o celular na horizontal, deitado, que vocês vão enviar no nosso grupo de WhatsApp. Até quando? Até quando? Até quando? Até segunda, 9 horas da noite. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre cenografia. Eu adorei. Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, chamarem os amigos, dar um like nos nossos vídeos. Lembrando também que agora, assim que a aula terminar, eu vou para onde? Eu vou para os comentários, esperar vocês para a gente bater um papo. Se tiverem dúvidas, coloquem lá nos comentários, podem perguntar quantas vezes vocês quiserem, eu tenho o maior prazer de responder. O importante é não ficar dúvida. Eu queria agradecer vocês por mais essa aula, por mais esse encontro e agradecer sempre as empresas, que sem elas nada disso seria possível. Muito obrigado. PetroRio, nossa patrocinadora oficial. Muito obrigado, Produtora Constelar, que idealizou essa oficina com muito amor. Muitíssimo obrigado a essas empresas que apoiam cultura, que acreditam na cultura, que acreditam no teatro e que fazem esse encontro ser possível. Um beijo muito grande para todos vocês. Espero vocês nos comentários, espero os exercícios que vocês vão enviar para a gente e nos veremos semana que vem. Beijo, obrigado!